Fala galera, sejam bem-vindos a mais um C-Cast, o podcast do C-Hub. Eu sou Guilherme Oliveira, fundador e CEO do C-Hub Coworking, e estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Nós acreditamos que um ecossistema conectado, ativo e forte é o caminho para construirmos um ambiente de negócio que todo empreendedor deseja estar inserido. Compartilhando informações e experiências, esperamos estar ajudando a todos que estão nessa missão conosco. E toda semana trazemos aqui um empreendedor que está disposto a colaborar conosco nessa missão. Antes de darmos start à nossa entrevista, gostaria de fazer um pedido. Para nos ajudar a levar esse conteúdo e outros para mais e mais pessoas, tira um print da tela do seu celular e compartilhe nas suas redes sociais. E não esquece de marcar @CHubCoworking. Isso vai ajudar a gente demais a chegar no ouvido de mais e mais pessoas. Simbora para mais um episódio. Sim! Sejam bem-vindos a mais um C-Cast, o podcast do Empreendedor Raiz. Aqui vos fala eu, Guilherme Oliveira, o seu host predileto, em mais um episódio do nosso querido C-Cast. E aqui a gente traz um convidado bem especial, um cara que roda Natal há um bom tempo, gera muito conteúdo, tem muita história boa para contar. Mas eu, Guilherme, pessoalmente, nunca tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Mas estou aqui vendo o Gleb primeira vez virtualmente. É um prazer e já fico convidado para o cafezinho, né, meu amigo? Como é que você tá, Gleber? Tudo ótimo, tranquilo. Rapaz, num momento como esse, sempre disser que tá com saúde, já tá com muita vantagem. Então, aqui, graças a Deus, tá todo mundo tranquilo, todo mundo bem, tudo em paz, com muita saúde. E pois é, né, cara, a gente vê assim, Natal é um ovo, mas ainda tem muita gente que não tá conectada, né? De alguma forma, ainda falta a gente conseguir criar algumas conexões aí. Mas que bom, mas já fui seu cliente, já fui lá várias vezes, lá no C-Hub, várias vezes, e é bem legal o espaço. Eu recomendo, inclusive, que você, empreendedor, que se você ainda não tem um lugar para você ir, para você trabalhar, para você criar conexões, para você fazer um bom network, conheça lá, que vai valer a pena. Isso é verdade. O Kleber é cliente nosso aqui, a gente, na correria, não teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente. E para você que chegou até esse episódio pelo Kleber, o cara que é bastante influente, convido a ouvir os outros episódios. A gente bateu um papo com mais de 40 empreendedores, então tem muita história boa lá atrás. Tenho certeza que vocês vão gostar. Mas sem mais delongas, Kleber, você é um cara com uma trajetória assim, fantástica. Você vem trabalhando com marketing há mais de 10 anos. E eu queria saber como é que o Kleber Duarte veio parar aqui no Rio Grande do Norte. Conta um pouquinho da sua trajetória, cara. Cara, não era nem para eu estar no marketing. Era para eu estar dançando em Portugal. Aí você tira. Aí você vai perguntar assim, como assim? O meu primeiro emprego foi como professor de sapateado. Exatamente. A primeira vez que eu ganhei um salário foi como professor de sapateado, lá em 2000 e pouquinho. Eu já trabalhava com informática, eu já desenvolvia, já fazia site, mas, tipo, ainda aprendendo, desenvolvendo muita coisa do básico, estudando ainda. E aí eu tinha a possibilidade de trabalhar como professor de sapateado. Por quê? Porque lá na minha adolescência, meu pai era gaúcho, eu ia lá para o Centro de Tradições Gaúchas, lá em Ponta Negra, aprendi a sapatear lá a dança gaúcha, aí conheci uma professora de sapateado, ela começou a me ensinar algumas coisas, foi embora, comecei a aprender tudo por vídeo e fita cassete, me desenvolvi sozinho, uma escola me chamou e disse, Gleb, venha dar aula aqui, mas eu nunca fiz aula, mas você sabe mais do que as melhores alunas que a gente tem. Aí está, então bora. Aí foi uma dos grandes aprendizados que eu tive. Você aprende mais quando você ensina. Não tem jeito. Você aprende mais quando você ensina. Eu aprendi isso com sapateado. Porque eu ensinava a sapateada que eu realmente aprendi a sapatear. E aí pronto, comecei a sapatear, comecei a ter meu salário ali, tal, eu ganhei. Mas eu ganhei uma proposta para trabalhar com informática, que era minha graduação. Eu fazia ciência da computação. Depois entrei no IFRN para fazer sistemas de desenvolvimento lá. E aí eu fiz uma seleção para o Senac, entrei como programador. Comecei a trabalhar lá como programador. Com um ano, eu fiz 8 provas de certificações da Microsoft. Eu cheguei lá com foco, cara, eu vou ser o cara mais topado que eu puder na minha área aqui de desenvolvimento da Microsoft. Em um ano eu consegui, aí me promoveram. Cara, você não vai ser programador, não. Vai ser coordenador de curso. Você que vai criar os cursos aqui no Senac.
Aí pronto, comecei a criar todos os cursos e aí me apaixonei pela área de educação. Cara, é aqui que eu quero focar. Eu preciso ajudar as pessoas a crescerem através de conhecimento. E aí, naquela época, meu foco era TI, completamente TI. Já era instrutor oficial da Microsoft, já recebia proposta, já dava treinamento, tudo mais, mas nada de marketing. Em 2009 foi quando eu percebi que a gente não vendia o que poderia vender. Eu criava os produtos e a gente não conseguia vender o que a gente deveria. Comecei a estudar o processo de vendas, comecei a estudar como que a gente fazia e percebia que o site era ruim, tinham vários modos que a gente fazia que eram tradicionais demais, que a gente precisava mudar. E eu criei um documento em final de 2008, que era um documento de diversificação de mídias. E eu falei para o pessoal, gente, vamos fazer o seguinte, vamos criar um blog, 2008, vamos criar um blog, vamos criar um podcast para ensinar língua, vamos fazer um canal no YouTube para a gente mostrar receitas do pessoal da área de gastronomia, para a gente diversificar e mostrar como chamar mais a atenção das pessoas. Vamos colocar mais conteúdo sobre aquilo que a gente faz no nosso blog, vamos botar os professores de informática dando tutorial. Cara, é tudo que se faz hoje. Isso foi 2008. Aí disseram, não, ninguém quer isso não. Talvez fosse aquelas ideias muito boas fora do momento, sabe? Ou no lugar errado. Enfim, independente disso. Não aceitou, em 2009 fiz um documento de novo, disseram, vamos para as mídias sociais, a gente precisa. Foi o ano todinho se discutindo se deveria ir, se deveria não ir. Em 2010, consegui a aprovação e aí fomos para as mídias sociais. E aí, amigo, foi o primeiro tweet que eu fiz na minha vida como uma empresa foi dentro do Senac. O primeiro tweet do Senac aqui do Rio Grande do Norte foi eu que fiz. Foi eu que coloquei lá, que a gente implantou, que fez. E assim, eu tenho muito orgulho disso, porque tem uma história aí já de 10 anos, mais de 10 anos, produzindo conteúdo lá, e tudo começou por causa da insistência lá atrás de dizer, a gente precisa ir para esse caminho. E essa visão de olhar para as redes sociais não como um entretenimento, que era o que todo mundo olhava, e sim hoje como talvez uma das únicas alternativas para alguns negócios sobreviverem, é que a gente percebe que, cara, a gente precisa ter um foco, precisa acreditar e precisa seguir certo naquele rumo. E o que aconteceu? Depois disso, que eu comecei a dar foco lá dentro, eu continuava com a minha atribuição como coordenador e também como social media do Senac, fazia esse conteúdo, mas eu não era formado em marketing, eu não tinha graduação na área, não tinha absolutamente nenhuma relação com isso. Eu era de TI, eu era desenvolvedor e acabei parando ali. Um ano depois entrou uma gerência de marketing, me tiraram tudo, disse, não, você não vai tocar nada aqui não, porque você não é da área. Aí eu disse, caraca, aí eu percebi que lá eu não teria espaço para crescer naquilo que é o que eu estava começando a gostar mais, que era marketing digital. E era tudo que eu mais estudava, cara, marketing digital, manhã, tarde e noite. Fazer curso para mim era tranquilo, a área de informática para mim eu fazia com as mãos amarradas, então era tranquilo demais. Só que eu queria marketing digital. Como não houve espaço, saí de lá e abri uma agência. E foi outra grande experiência, por quê? Porque eu quebrei. Não tem nada que te ensine mais do que você quebrar um negócio. Isso é uma grande verdade. Quando você quebra, meu amigo, você descobre que tem muita coisa que eu preciso melhorar. A partir dali foi quando eu conheci Rogério e Agnello, e aí a gente fez uma parceria, a gente foi sócio lá dentro da RAF Comunicação, né? E a gente criou, assim, estratégias sensacionais com vários clientes, crescemos muito, mas uma coisa que eu queria trabalhar muito era exatamente a consultoria, o desenvolvimento de determinados clientes, e a visão da agência de publicidade era bem diferente do formato de trabalhar para o formato que eu queria, e aí eles continuaram, a gente montou um departamento que roda hoje, até hoje lá está rodando 100%, e eu fui seguir para montar minha consultoria de marketing digital. E assim que foi. Então, assim, por que eu disse que era para eu estar dançando lá em Portugal? Porque quando eu era bailarino, lá do Teatro Alberto Maranhão, enquanto também era professor de sapateado, ali eu recebi uma proposta para dançar lá em Lisboa, na Companhia de Lisboa. Eu quase fui com a minha namorada da época, que ela também foi chamada. Eu quase fui. Meu pai disse, meu filho, você já investiu tanto estudando, termine seus estudos. Eu disse, tá bom, vou segurar mais um pouquinho. Mudou tudo e estamos aqui conversando agora. Caramba, cara, muito legal. E assim, como você disse, né? Natal é um ovo. Eu jogo beach tênis com o Rogério todo santo dia. E eu não sabia que vocês tinham trabalhado junto. Quando eu vi lá no LinkedIn que você passou na Rafa, eu disse, putz, que legal, cara. Aqui, os pontos estão se conectando, né? Exatamente.
E eu vi que essa parte da educação é um negócio que te tocou desde o início da tua jornada profissional. E você faz isso fortemente hoje. Esse querer ser consultor, eu acho que é muito legal, porque você conseguiu ser consultor em grandes empresas aqui na região. Eu tenho certeza que você aprendeu bastante. E tá ali, você acaba aprendendo e repassando esse teu conhecimento. Conta um pouquinho pra gente como é que tá sendo essa nova estrutura do Gleb Duarte, querendo formar novos profissionais de marketing, querendo educar mais o mercado, que a gente sabe. Você trouxe essa ideia lá de 2008, mas muitas empresas ainda hoje têm dificuldade de trabalhar uma estrutura de marketing de conteúdo, fazer isso da melhor forma possível. Exatamente. Uma das coisas que fez uma virada no meu negócio foi identificar o público certo para quem eu deveria trabalhar. Falando aqui especificamente de educação, treinamento, capacitação, por exemplo, eu era muito focado em capacitar publicitários, jornalistas, profissionais de marketing para produzir conteúdo para mídia social. O que eu percebi? Estes profissionais, na sua grande maioria, não vê valor nisso. Por quê? Porque tem aquela falsa sensação de que ele já sabe. Instintivamente ele sabe, e não é bem assim. Então, o que eu percebi? Que o empreendedor, o cara do negócio, a pessoa que está dentro da empresa vivendo todos os dias, ele tem uma dor muito latente que é não entregam aquilo que vendem e que ele precisa se desenvolver de alguma forma. E foi quando eu mudei o meu olhar de, ao invés de falar com um profissional de comunicação, mas falar com um empreendedor, que meu negócio realmente deslanchou. Então, eu tive muito mais resultado quando eu falei para as pessoas que realmente estavam precisando, que realmente desejavam aquilo. E aí a gente percebeu como o empreendedor hoje ele está buscando. Cara, todo dono de empresa hoje, ele precisa entender, ele não tem que fazer, mas ele precisa entender como o marketing digital funciona para ajudar o negócio dele. Se ele não compreende, ele não consegue contratar pessoas. Se ele não compreende, ele não consegue criar estratégias para gerar mais negócio para ele. Se ele não compreende, ele não sabe se aquilo que estão fazendo para ele realmente é o melhor. Porque ele não entende o que aquilo pode gerar. Então ele não sabe como cobrar. E isso é muito comum. Eu já cansei de ver agências reclamando de cliente e já cansei de ver cliente reclamando de agência. Por quê? Porque não sabe se ter essa comunicação de dizer, olha, o que eu te entrego é isso. O que isso te permite fazer é assim. Como nenhum dos dois quer dizer como é que funciona, como é que faz, fica lá aquela velha briga dizendo, você não me entrega resultado, mas você não me paga bem. Mas você não me paga bem porque eu não te entrego o resultado. E assim vai. Essa discussão realmente é bem grande. Então, o que a gente percebe hoje é que a gente tem um leque muito forte para trabalhar com a consultoria, que, no geral, é desenvolver a empresa dentro dela mesma. Então, a gente entra dentro de um negócio para entender o que ele realmente quer, para quem ele quer vender, o que ele quer vender e como que a gente vai fazer isso. Esse como fazer isso no marketing digital é da forma mais diversificada possível. Pode ser não só produzindo conteúdo na mídia social. Para algumas empresas, isso nem vai adiantar. Eu estava conversando uma vez com um amigo meu que trabalha com uma empresa de detetização. Mídia social para ele não faz nada. Mas deixa de anunciar no Google para você ver. Todo mês ele tem cliente vindo de Google. Então, assim, você saber para que cada tipo de negócio, onde você deve atuar e como atuar. Isso é que faz a diferença. E, normalmente, os negócios, quando procuram uma agência ou um fornecedor, quer esse tipo de solução. Ele não quer contratar uma arte, ele não quer contratar uma peça, ele não quer criar um anúncio. Ele quer resolver um problema. E, normalmente, a gente não para pensar nisso. Como que eu posso resolver esse problema? Pode ser da forma mais diferente possível. Não precisa ser dentro daquela caixinha de serviços, aquela tabelinha. Qual serviço que você vai querer? Não sei. Eu quero resolver um problema. Onde que tem aqui? Eu quero ganhar mais dinheiro na internet. Não tem na sua tabela de serviços. É isso que a gente tem que pensar. Então, a consultoria, quando eu desenhei ela, foi pensando nisso. Como que eu resolvo o problema do meu cliente? Muito massa. Cara, essa semana eu estava tendo uma discussão com alguns clientes aqui no Coworking. E eles fazem consultoria de tráfego. Eu fui e disse para eles, cara, vocês têm que dar uma consultoria de como ajudar o teu cliente a entender quais são os canais de venda dele. Você tem que ensinar para o teu cliente o que é CAC, o que é LTV. Porque, na minha visão, pronto, aqui no C-Hub a gente começou com agência. Eu não entendia nada de marketing. Então, quando o empreendedor não entende nada de marketing, ele faz o quê? Ele contrata uma agência, né? Que você acredita que aqueles caras vão lhe ajudar. E, de fato, ajudaram a gente naquele momento. Só que você vê, cara, eu preciso
você começa a ter uma visão maior, você começa a ter a necessidade de fazer atividades mais específicas do teu negócio. E se você não educa o teu cliente a entender quais são os seus canais de venda, no caso desse teu amigo que tem uma empresa de automatização, Google é o principal canal de venda dele. Perfeito. Ah, beleza, então deixa lá o Google rodando. E na minha visão, a agência ela tem que ajudar o cliente a entender quais são possíveis novos canais e tentar desenvolver esses outros canais. Tem um bom exemplo da RD Station. Os caras começaram a fazer marketing de conteúdo lá em 2011. Uhum. Bicho, é um trabalho assim de anos. Até você estar ali com o seu SEO de Google rodando redondinho. Então você foge de ads e começa a trabalhar tráfego orgânico para conseguir criar um novo canal de venda. E aí vem esse ponto, cara, o que você faz como consultor, eu vejo que é exatamente isso, né? Você mostra para o cliente quais são os canais de venda e ajudar o cliente a trabalhar esses canais. Perfeito, exatamente isso. RD, inclusive, que foi vendido por 1,8 bilhão para a TOTS, né? Então, muito bacana, cara, bem bacana muito também o preço deles. Né? E fruto desse trabalho todo aí. E aí, como você estava falando, você entender esses canais para buscar essas soluções é que é o ponto. E aí, por que às vezes a gente tem tanto conflito no mercado com quem fornece serviços? Porque não tem esse olhar de entregar aquilo que ele realmente precisa, e sim ficar vendendo aquilo que está na sua tabela. Uma situação que ocorreu aqui, isso é real, porque eu fui no cliente ver isso, ele não era meu cliente, ele me chamou para a gente conversar, bater um papo e eu entender a situação dele. Ele vendia polpa de fruta, e ele tinha uma agência, ele chegou para a agência e disse assim, olha, eu queria um e-commerce para vender polpa de fruta. E a agência, a gente faz. E fizeram. E eu disse, cara, mas como assim? Um e-commerce para vender polpa de frutas? Por quê? Não, porque existe muita gente comprando de mim do WhatsApp e tá me atrapalhando muito. Eu queria vender pelo e-commerce. Eu disse, então quer dizer que você acha que o cara vai sair dali do WhatsApp em que ele diz assim, ei, mande aí 2 de cajá e 1 de uva, para ele entrar no site, escolher o produto, colocar no carrinho, botar o cadastro, botar o cartão, fazer o pagamento e esperar chegar na casa dele? É isso que você acha que ele ia fazer? E o cara disse, não vai não? É esse tipo de pergunta que quem fez o e-commerce deveria ter perguntado e dizer assim, cara, você não precisa de um e-commerce. Você precisa melhorar o processo de venda e atendimento pelo WhatsApp, que é um canal que o seu cliente já quer. Resultado, no e-commerce, ele não pode vender mais barato. Por quê? Porque quem mais fatura para ele é o revendedor. Ou seja, é o mercadinho, é a padaria que compra a polpa de fruta dele. Então, quem era esse cliente que ele queria atender com o e-commerce? 15% do faturamento dele. Vale a pena você investir no e-commerce para atender 15% do seu faturamento total, onde você não vai poder criar ali uma estrutura melhor? Não faz sentido. O que acontece a gente vê situações em que o fornecedor ele pode oferecer o serviço diferenciado, mas ele escolhe fazer aquilo que para ele é melhor e não porque o cliente é melhor. Só porque o cliente perguntou se você faz e-commerce, não significa que você tem que fazer um e-commerce para ele. Você tem que perguntar, cara, será que é isso mesmo que resolve o seu problema? E na verdade não era. E o pior não foi isso. O pior foi, depois de passar 8 meses para implantar o e-commerce, foi chegar para eles, bom, agora vamos anunciar no Google? Aí eu disse, cara, como assim? Aí eu disse, vamos fazer uma pesquisa aqui rapidinho para ver só o volume de palavras-chave que tem pessoas procurando por polpa de fruta. O volume era irrisório, não fazia sentido. E aí ia contratar um serviço de tráfego para ficar gerando tráfego. Você está entendendo? Então, assim, esse é um grande problema que a gente tem. Quando eu penso em resolver o problema, quando a gente vai pensar, seja quem for, vai pensar em resolver o problema de alguém, qual que é a necessidade que ele realmente tem. Nem sempre o que o cliente está dizendo para você é o que ele realmente precisa. E na maioria das vezes, não é. Na maioria das vezes, não é isso que ele quer. Ele só não sabe como te dizer isso. Cara, isso é um ponto muito importante e é falta de diagnóstico. É vender sem querer fazer um diagnóstico para o cliente. E aí você mostra o resultado que várias agências estão tendo, né? Churn em cima de churn nesses últimos anos, né? Cleber, eu queria entrar aqui num outro ponto. Você acabou tendo um contato na Tribuna do Norte. Isso. E nos últimos anos, a gente viu que a forma de consumir conteúdo de notícia, ele mudou. E a gente tem a CNN, que chegou ao Brasil com uma estratégia bem diferente. Eles colocam toda a operação dele ao vivo online no YouTube. Então, uma grande rede
internacional chegar a um novo país, eles querem criar penetração de mercado usando o YouTube, que, querendo ou não, anos atrás era visto como concorrente para a TV. Perfeito. E a gente vê que os jornais, a televisão, está tudo mudando. A Globo hoje se posiciona como uma empresa digital. O que eles fizeram com o Big Brother, para mim, é uma das maiores estratégias de marketing dos últimos anos. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa tua experiência dentro da Tribuna do Norte e mostrar, cara, os desafios de transformação digital para um jornal que ele tem que se reinventar, porque hoje as pessoas estão consumindo conteúdo de uma forma diferente. Você vê, quando a gente fez um trabalho com eles, foi quando começou o Instagram deles e foi quando estava formatando como seria a atuação dentro do Facebook, porque ainda era muito incipiente. O portal ainda estava sendo transformado, ainda estava sendo adotado, e um dos maiores desafios que a gente tinha era entender como a notícia teria um papel ali. Como, de fato, essa notícia ela conseguiria ter, dentro da internet, um papel diferente, porque toda a notícia ela era vendida através do jornal impresso, através dos seus materiais. E agora, como é que eu vou ficar distribuindo isso de forma gratuita? Como é que eu vou ficar abrindo isso? Como é que meu site vai funcionar isso? Então, tem que se entender que a notícia é apenas um meio para que as pessoas possam visualizar os seus espaços publicitários. Mas hoje, o jogo já é outro. O jogo hoje é vídeo. Naquele momento que a gente fez, foi 2013, 2014, ali o jogo ainda era muito texto, muita imagem, muito conteúdo rico. Hoje é 100% vídeo. E vídeo direto, vídeo rápido. Até porque boa parte das notícias que saem em texto, a pessoa só lê o título. Ela não lê a matéria. É tanto que hoje, boa parte de quem faz comunicação de notícia, informativo, foca no seu lead, que é a chamadinha ali no início da mensagem. Depois daquilo, o resto é vídeo. E é o que circula muito, é o que foca muito. Então a gente vê aí atuações como, por exemplo, da CNN chegando, a gente percebe que todos os outros canais, todos os outros meios estão usando do mesmo formato, produzindo conteúdo de vídeo. Rádio, amigo, rádio é vídeo no YouTube. Rádio é vídeo no YouTube. Podcast aqui é vídeo no YouTube. Então, a gente percebe o quanto esse tipo de conteúdo, quanto esse tipo de formato, ele é crescente, é tendência e é o que as pessoas hoje buscam para se informar mais rapidamente, tá? Então, a gente não tem como fugir desse caminho, tá? Hoje eu vejo a Tribuna tomando outro rumo, já indo em direção a isso também, estão se adequando cada vez mais a essa adaptação, estão se ajustando cada vez mais rápido, porque se você não se ajusta, qual é o jornal hoje que existe em Natal, cara? Qual é o jornal hoje que existe em Natal? Você tem 2, 3, numa cidade desse tamanho. Então, assim, a gente tem aí a Tribuna realmente como ponta, com um grande volume, com um grande fluxo. Por quê? Porque desde cedo se preocupou em se transformar. Mas é isso. Hoje, o meio que você escolhe para colocar o seu conteúdo é um mero detalhe. O seu produto é o conteúdo, é a informação. Para o jornal é a mesma coisa. O seu conteúdo é o produto. Perdão, seu produto é o conteúdo, a notícia. Onde você está colocando? É no vídeo? É no online? É no seu material impresso? Não importa. Então, aquela questão de, eu sou um jornal impresso, isso não existe. Hoje você produz notícia, ponto. Produz notícia, pode ser em vídeo, pode ser no portal, pode ser no site, pode ser onde você quiser. Então, é isso que a gente precisa ter em mente. É que quando você compreende o que você realmente vende, você consegue entregar isso melhor. E isso fez uma grande diferença quando eles mudaram lá atrás. Não, perfeito. Cara, e assim, muda completamente toda hora, né? A gente vê notícia sendo consumida como Reels. A gente vê notícia consumida como TikTok. A gente vê notícia agora no Clubhouse. Então, cara, tá mudando toda hora. Assim, o jogo fica mais divertido, na minha visão. E a empresa tem que se adaptar, experimentação, né? É uma experimentação constante. O tempo todo você experimentando coisas novas para saber o que dispara, o que funciona, o que impacta melhor. Você vai ver lá. Por que as pessoas estão fazendo notícia no Reels? Ele não foi feito para isso. Mas não foi feito para isso. É porque nesse momento o Instagram entrega mais, gera mais alcance. Então eu vou botar um local onde tem mais alcance, onde tem mais visibilidade, é lá que eu vou colocar. Mas já foi, por exemplo, IGTV, que tinha muito mais alcance. Depois mudou, e assim você vai experimentação. Clubhouse, o cara faz o seu programa de rádio no Clubhouse.
E fica lá, abre para o convidado e vai colocando. E a audiência está ali interagindo com você simultaneamente, se você quiser, né? Então, tudo isso vai fazendo com que a gente pense diferente. Que no final, o nosso produto é o nosso conteúdo. É o que a gente entrega. É isso que vai fazer as pessoas decidirem por comprar de você. É isso que vai fazer as pessoas criarem uma formação, uma imagem sobre você, criar um pensamento sobre você. E é isso que funciona. Não, perfeito, perfeito. Kleber, eu queria trazer agora a nossa conversa para uma outra linha, voltando lá para a parte mais acadêmica. E a gente vê hoje que os profissionais que a gente precisa para o mercado, eles estão mudando. Então, hoje um jornal, cara, ele precisa de um social media lá dentro. Um jornal, ele vai precisar de um cara de tráfego lá dentro. Um jornal vai precisar de um cara de growth lá dentro, para ele fazer pequenos testes e entender onde é que está funcionando os seus novos canais de aquisição de cliente e de audiência. E aí eu queria que você trouxesse aqui uma reflexão para a gente. Como é que a universidade ela pode estar se comunicando mais com você, Kleber Duarte, como outros consultores? Eu sei que você participa de algumas universidades e alguns cursos de MBA. E eu acho isso muito importante. Eu tive a oportunidade de fazer um programa de executivo lá em Berkeley. Eu tinha 2 professores que tocavam um programa. O professor, ele dava a parte acadêmica, mas o cara também estava dentro do mercado, mas ele tinha preocupação de, em cada módulo, trazer 2 a 3 empresários para falar sobre o assunto. E, para mim, isso mostrou, cara, isso aqui é o modelo de educação que a gente precisa. Conta um pouquinho para a gente, já que você tem essa experiência, né? Você está dentro da academia também. O que acontece? Quando eu ministrei uma aula no MBA, na verdade, teve algumas turmas que eu fiz que a gente ficou com 60 horas de conteúdo dentro do MBA. Isso é coisa pra caramba. E boa parte disso, na verdade, foi porque eu era professor convidado. Hoje, na verdade, eles nem permitem mais fazer desse formato. Mas o que acontece? A gente cresce isso desde cedo, aprendendo na escola, na universidade, onde for no ensino regular, que a gente tem que aprender aquilo que a gente precisa para realizar um ofício para alguém. Esse que é o ponto. As pessoas vão aprender alguma coisa para trabalhar para alguém. Você não vai aprender como você trabalhar para você, ou como você crescer para você, ou como você executar algo que você pode desenvolver. Isso falando de empreendedorismo de maneira geral. Não ensina a lidar com dinheiro, por exemplo. Não ensina. Você não vai aprender isso na escola. Você não tem jeito. Hoje, algumas coisas estão começando a mudar. Eu até achei interessante, o Salesiano me ligou outro dia, perguntando se eu poderia dar aula de redes sociais para os alunos do 9º ano, porque é uma das disciplinas eletivas que eles têm agora. Que o aluno no 9º ano ele pode escolher uma das disciplinas e tinha lá mídias sociais. Eu achei isso sensacional. Achei muito massa, né? Mas vamos lá, voltando aqui pro ponto. O que a gente percebe é que quem hoje está numa graduação como professor, normalmente ele passou muito tempo se dedicando às disciplinas da academia, a todo o conteúdo que ele teve que aprender durante a sua formação acadêmica, para que ele possa entregar aquilo da melhor forma possível como professor. O que a gente sente falta, na verdade, é que a vivência que o aluno quer ter no mercado precisa ser passada por quem também viveu isso no mercado. É um modelo de mentoria. Você tem pessoas que já vivenciaram aquilo e vai passar para você como foi essa vivência, como foi a aplicação de determinados conceitos, como que determinados conceitos não funcionam quando você vai para a prática. Então, trazer isso é só quem já viveu, não adianta. Por mais que a teoria seja importante, ela sem ter tido uma prática não faz sentido nenhum. Vai ser sempre algo muito bonito, mas que no final das contas você não sabe como funciona. E você só ouvindo de quem fez, só ouvindo de quem realmente está lá aplicando é que faz diferença. Semana passada eu tive um feedback muito bacana de uma mentoranda minha, que ela estava fazendo um processo de lançamento, ela tinha começado esse processo já há bastante tempo e aí estava finalizando quando a gente começou o trabalho. E aí viu que não saiu muito bem do jeito que ela gostaria. Mas ainda com os ajustes que a gente fez, conseguiu salvar ali e ter lucro. Não ficou no prejuízo. E aí ela mostrando para mim, Kleber, como fez diferença eu ter conversado com alguém que já vivenciou isso. Porque se eu fosse olhar para qualquer outro local, ou um curso, por exemplo, que me ensinasse como fazer, só me diria o como fazer.
Mas e no meu cenário, naquele momento, naquele erro, naquela ação que eu fiz, como é que eu ajusto? Só quem já passou é que tem como te dizer. E dentro do nosso ensino acadêmico, é muito difícil você ter profissionais. É difícil, mas já tem várias instituições que têm profissionais assim. É muito difícil você ter esse profissional que tem essa vivência cotidiana, que passe por aquilo, que ele vivencie essa produção de conteúdo, que vivencie essa criação de estratégia, que vivencie a criação de automação, que conheça bem de ferramentas atuais e não apenas de conceitos para você compreender, visualizar e ok. Não é assim. Mas a gente vê, por exemplo, a PUC lá do Rio Grande do Sul trazendo professores que são os melhores nomes do mercado. E não são professores, eles são profissionais do mercado. Então, é para você ouvir o que você não deve fazer, ouvir os erros que os outros teve. Cara, a gente aprende muito mais ouvindo os erros dos outros do que aprendendo como deve ser feito. Como deve ser feito, você passa uma cartilha, um checklist, o cara vai lá e vai fazer, vai executar. E quando der erro? Não sei, porque não me ensinaram isso, não. E uma das coisas que eu mais aprendi na época que eu era programador ainda procura os erros. Quando eu estava programando e dava um erro diferente no código, a gente ficava feliz, porque deu um outro erro. Ou seja, eu já passei daquele primeiro e agora deu outro. Então, ótimo, estou evoluindo. Cara, isso foi uma mudança na minha cabeça absurda. A gente não para pensar nisso. Quando você erra e você melhora, não significa que você vai acertar, mas significa que você vai ver outro erro. E se de repente esse erro mudou, significa que aquele primeiro você já ultrapassou. Então você está numa crescente, está numa evolução. E a gente normalmente não olha para isso. A gente normalmente acha que tem que ser sempre daquele jeito, que tem que ser sempre acertando. Não, cara, esquece. Nosso processo de crescimento e aprendizado é sempre através do erro. E quando você vê alguém te ensinando os erros que ele teve, é muito mais fácil para você evitá-los. Perfeito, perfeito. E, cara, assim, não tem como a gente evoluir sem errar. Não tem jeito. Não tem como. Eu, como você, né, assim que saí da faculdade, eu montei lá meu negócio, foi uma soft house, não deu muito certo. E, cara, aquela minha primeira jornada de empreendedorismo, eu guardo até hoje. Então, a gente aprendeu como validar produto, como fazer isso da forma certa. E eu digo, né, a gente ainda está aprendendo a ganhar dinheiro com tecnologia. Isso é um negócio que, para mim, eu espero que daqui a mais 5 anos a gente faça algo parecido com a RD, né? Vamos lá, vamos trabalhar para isso. Mas não tem como fazer isso sem errar. É meio que a gente viver num mundo de ficção. É verdade. E isso eu falei ontem numa live, eu estava falando com o pessoal da Vox2U, que fala sobre comunicação e oratória, e a gente conversando sobre destravar no digital, e uma das coisas que a gente abordou mais foi exatamente isso. As pessoas, elas se limitam demais, ou elas criam justificativas demais para não começar, e elas não percebem que, na verdade, ela precisa começar, porque se ela começar, ela não consegue melhorar. Não tem como ser melhorado uma coisa que não existe. E a maioria justifica, mas pode dar errado. Eu já disse logo, cara, tenha absoluta certeza, vai dar errado. Vai dar errado. Se você já começa com isso na cabeça que vai dar errado, você já começa o quê? Fazendo rápido. Por quê? Porque você vai errar, aí você arruma rápido. Agora, tu não começa, tu não sabe quando que vai dar certo, quando que vai dar errado, como que melhora, você não sabe nada. Porque você nunca fez. Você está só na ideia. E isso não faz nada acontecer. É quando você faz efetivamente que você consegue melhorar alguma coisa para dar certo lá na frente. Perfeito. Gleber, você citou aí que uma mentoranda sua estava no processo de lançamento, né? Isso. E isso foi algo que entrou aí em pauta em vários locais, né? Muita gente vendendo, como fazer um lançamento de curso, blá, 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 blá. Tem um Érico que replicou a metodologia, né, lá dos Estados Unidos, e ele ficou o pai do 6 em 7 aqui no Brasil. Eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão, até porque eu vejo que as pessoas veem só o lado do sucesso. E, na minha opinião, é um pouco arriscado, né? A gente sabe que não é assim, né? Não é um manual que vai dar sempre certo. E você deu um exemplo, né? Não saiu como a tua mentoranda imaginava. Exatamente. O que acontece com relação ao lançamento, né? Para você que está aqui nos ouvindo e nos assistindo aqui pelo YouTube, você vai perguntar o que é lançamento. Lançar um produto é você colocar ele à disposição num determinado momento, um curto espaço de tempo,
em que você faz a preparação da sua audiência para que ela compre apenas naquele momento. E depois esse produto para de ser vendido. Então você reúne todo o seu esforço de venda concentrado em um momento específico. E aí tem aquele dos 6 em 7, que é faturar 6 dígitos, né? Pelo menos R$100 mil em 7 dias. 7 dias que é o tempo que a gente deixa o que a gente chama de carrinho de compras, né? Aberto. Então você tem uma janela de 7 dias para você comprar. Então o que acontece? Esse modelo, ele é extremamente tentador. Caramba, eu faturar R$100 mil em 7 dias? Primeiro, o erro é aqui. Não são 7 dias. Você trabalha muito, mas muito mesmo, bem antes, para que esses 7 dias você tenha a possibilidade de faturar mais do que você faturaria normalmente. Como que é isso? Você tem que ter o tempo de preparação, produzindo conteúdo, atraindo audiência, gerando autoridade, gerando confiança nas pessoas, criando desejo nelas, estudando o público, entendendo as necessidades. Para quê? Para que você mostre para elas que você tem como solucionar aquilo que elas precisam. Depois, você começa a preparação dessa audiência para que ela queira aprender algo com você. E aí vai para aquele evento de lançamento, a ação que você vai fazer, uma jornada, uma semana, um curso gratuito, algo que você vai reunir todo mundo num lugar só. É aquela coisa, você está na sua rede social, você está na rua, na frente da sua lojinha é a sua rede social. Aí você sobe num banquinho e começa a falar alto. Aí as pessoas estão passando na rua, pronto. Essas pessoas que estão ali te acompanhando, elas vão ver você falando, elas podem parar ali para te ouvir rapidinho. Aí você diz, ei, entra aqui na sala, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre tal coisa. Tá aí, eu quero. Aí você começa a trazer as pessoas para um lugar separado, que é um grupo no WhatsApp, um grupo no Telegram. E aí você reúne aquelas pessoas ali, para quê? Para que você comece a passar informações para ela, para prepará-la para comprar. E aí elas estão lá naquela salinha, né? Naquela lojinha ali que você separou, que é o seu grupo do WhatsApp, o seu grupo do Telegram. E aí você diz assim, vou começar uma live agora, que eu vou te ensinar tal coisa que eu te falei que eu ia te ensinar. É aqui na sala do lado. Você já tem que fazer mais uma ação. Não é onde você está. Você tem que ir para outro lugar. Alguns vão, outros ficam lá, parados, sentados na cadeirinha, olhando o celular, e não vão. Essas pessoas que começam a te acompanhar nessas lives, elas vão ganhando consciência sobre a sua necessidade, e são para essas pessoas que você acaba vendendo. E aí você faz a sua oferta no final dessas sequências de aulas, de lives que você vai fazer, para poder vender o produto que você quer. Esse é o formato de lançamento tradicional. Tá? Então você vai preparar a audiência, trazer ela para perto de você, ali dentro você vai criar a consciência de que ela tem uma necessidade, que você tem realmente como resolver o problema dela, você tem um produto certo e que é a melhor oferta possível para isso. A partir daí, você faz a oferta para ela vai lá, compra e vira seu cliente. Só que esse modelo, como você disse, é muito bonito de ser seguido. Mas ele funciona para todo mundo? Não. Por quê? Porque nem todo mundo segue exatamente isso. Não segue em que sentido? Não produz o conteúdo do jeito certo, não gera autoridade, não cria relacionamento, não cria uma boa marca, não cria uma boa identidade, não tem um bom tráfego, não atrai as pessoas certas, não sabe criar oferta, não sabe criar o produto. Então, tem um monte de coisas de que não é só você ter aquilo, é como você faz cada um desses itens desse lançamento. E assim, eu já fiz lançamento que deu certo, já fiz lançamento que não deu certo. E não deu certo depois que eu já tinha feito 2 que deram certo. Então você vê assim, não é só porque você está acertando que você sempre vai dar certo. Não, às vezes dá errado. E às vezes você realmente vai errar. E é assim que a gente vai melhorar. Eu vou começar um lançamento agora, por exemplo, em abril. Em abril já vai ter outro processo de lançamento meu, que eu já espero tá bem diferente dos outros 3 que eu fiz em 2020. Então, tudo isso é tentativa, erro, aprendizado, melhoria e assim vai. O que a gente não pode colocar na mente é que lançamento não é um meio de viver. Você não pode viver de fazer lançamento. Você tem que ter lançamento como um pico de receita, mas você tem que ter algo que mantenha o feijão com arroz funcionando. E aí tem muita gente que faz isso, aí fatura 100 mil. Pronto, vou viver aqui agora 10 meses. Cara, esquece, não vai dar certo. Porque o próximo lançamento você está quebrado. Aí você não consegue monetizar para você fazer um bom lançamento de novo. Enfim, então tem muito mito em cima disso. E a grande maioria que faz um treinamento do 6 e 7 lá, por exemplo, não consegue. A grande maioria não consegue. Mas não consegue não é porque o método não funciona. É porque, na verdade, você não tem os pré-requisitos para fazer isso. E um deles é investimento. Você não faz 6 em 7, não fatura 100 mil reais gastando R$1.000. Você vai faturar 100 mil reais quando você está gastando 20, 30 mil reais.
E aí nem todo mundo tem isso. Então você não vai ter os 100 mil também. Perfeito, perfeito. E assim, tem um outro ponto que é importante, né? Às vezes a tua base, ela ficou pequena, então você vai fazer um novo lançamento, você vai ter que fomentar talvez mais do que você fomentou antes. Então, a jornada vai mudando, né? Não é trivial, né? Nem sempre vai ser a mesma coisa. Exatamente. E o fato do investimento é outro ponto importante. Ninguém faz uma árvore crescer sem colocar um adubo antes lá, sem arar, sem comprar uma boa semente. Então, acho que são pontos importantes de serem falados. E que normalmente as pessoas começam sem saber. Tem gente que se endivida para comprar o curso, para quando compra o curso entender, eita, isso é só um pedacinho, ainda falta todo o restante que eu não tenho mais dinheiro. E aí não adianta. Tem gente que comprou o curso, tem 5 anos, está engavetado lá, nunca assistiu e não vai fazer. É assim que acontece. Exatamente. Cara, a gente tá chegando agora no final do nosso episódio e a gente vai entrar no momento filosófico, tá? São perguntas rápidas aqui. Eu sempre me divirto muito nessa parte. E tá preparado? Vamos lá. Kleber Duarte, você possui algum ritual? Se sim, qual? Cara, agradecer. Isso tem sido mais recente, não era não. Mas recentemente eu tenho acordado de manhã, quando eu me levanto, que eu demoro um pouco às vezes para levantar, eu ando pela casa e começo a agradecer cada coisa. Porque eu tenho uma casa, porque eu tenho uma família, porque eu estou com saúde, porque eu estou com comida em casa, porque eu tenho isso, porque eu tenho... E sempre quando eu sento para começar a trabalhar, de verdade, eu gosto de usar um óleozinho essencial aqui, que é de concentração, ajuda na concentração, que é de menta. Passo aqui na mão, respiro, agradeço de novo e peço sempre ajuda para que eu possa ser um bom veículo para ajudar todos aqueles que me procuraram naquele dia. E de alguma forma eu possa contribuir com todo mundo. Nosso único propósito aqui é servir as pessoas. Então, se eu puder servi-las da melhor forma possível, eu sei que isso vai voltar para mim de alguma maneira. Legal, cara. Bacana. Existe algum momento da tua jornada empreendedora que você guarda com mais carinho? Você poderia compartilhar aqui com a gente? Sim, cara. Foi um momento bem difícil, que foi um momento que eu uso hoje para mim como dizendo, eu não quero mais passar por isso. E é por isso que eu faço o que eu faço, para não ter que me ver mais nessa situação. Eu tinha aberto a minha empresa, ela não estava dando certo, eu só pagava as contas, pagava todos os funcionários recebiam. A gente faturava, pagava as contas, mas eu não ganhava um centavo. Eu saí do Senac, fiquei 8, 9, 10 meses sem ganhar um centavo. Um centavo. E não ganhava nada. Chegou no final do ano, eu tinha que esperar minha mãe chegar em casa e trazer uma feira para mim, porque eu não tinha como comprar. Naquele momento, eu disse para mim, eu não vou me colocar mais nesse lugar. Eu não aceito mais estar nesse lugar. Então, eu tenho mais medo de ficar assim do que eu possa fazer. Então, assim, eu não tenho medo de tentar nada, de fazer nada, de experimentar nada, não tenho. Porque o meu medo maior é ficar daquele jeito. Então, assim, aquilo me motiva a não voltar mais para lá. Então, bicho, muita gente já chegou e disse, bicho, tu não tem medo de nada não. Esse rapaz, então não. Meu maior medo tá ali atrás, é de voltar para aquilo. Então, qualquer coisa que eu faça hoje, eu sei que vai me movimentar para frente. Não vai deixar eu voltar para lá onde eu estava. Acho que esse teu momento agora que você compartilhou vai tocar muita gente, tenho certeza, viu? Kleber, se você pudesse tomar um café com bolachas com algum intelectual, quem seria? Putz, cara, eu sou fã dele, Bill Gates. Eu sou fã dele, de verdade. Não é porque eu trabalhei com a Microsoft, não, mas eu sou fã do cara. Dele conseguir ter criado o que criou, feito o que fez, chegado onde chegou e hoje não, simplesmente sai doando tudo que pode, faz o que pode e ainda continua gerando mais dinheiro e continua criando mais soluções. Eu acho ele sensacional. É o cara que eu gostaria muito de trocar uma ideia, de conversar. Seria esse cara aí. Legal. Que a nossa sociedade tenha sorte de ter mais Bill Gates aí, viu? Para ajudar a gente. Mestre, se você pudesse mandar uma mensagem no ouvido de milhares e milhares de pessoas, que mensagem você passaria? Você poderá crescer enquanto admitir que tem algo a aprender.
enquanto a gente tiver humildade para ouvir o outro e buscar aprender com aquilo, a gente consegue crescer. A gente não cresce enquanto a gente fica achando que não, isso aqui não vai agregar, não vai adicionar, não vai. Sempre que a gente manter a mente aberta para aprender, a gente consegue crescer. Então, se coloque sempre no lugar de aprendiz e não de professor. Pessoal, esse foi Gleb Duarte. Que papo irado. Massa. Amigo, muito obrigado, de verdade. Assim, eu quero tomar um café com bolachas com você logo, viu? Vamos sim. Vamos organizar para isso acontecer. E prazer gigante bater esse papo contigo. Agradeço fundo do coração. Tenho certeza aqui que muita gente vai gostar desse episódio. E como eu disse, assim, esse aqui o Cicast é um hobby meu. A gente começou a gravar. Se você for lá atrás, você vai ver que podcast horrível. Esse cara aqui é um maluco. Não era nem pra ele estar fazendo isso. Mas o quanto a gente conseguiu melhorar, de trazer pessoas boas para estar compartilhando conhecimento, assim, eu olho lá para trás e vejo, putz, vale a pena aqui esse esforço que a gente coloca, da Liege, que prepara toda a edição com carinho, da Xanda, que faz todos os textos para a gente divulgar para o pessoal. Legal. E muito obrigado, meu amigo. Valeu, eu que agradeço de verdade o convite, fiquei muito feliz mesmo com o convite. Eu amo fazer isso aqui, amo conversar, amo entregar conteúdo, amo entregar informação, passar as nossas vivências, nossos erros, nossas experiências. Eu acho que isso ajuda bastante aqueles que realmente querem e se prontificam a abrir a mente para receber essa informação. E se você está aqui ouvindo e gostou, chegou até aqui o final, com quase uma hora aí de conteúdo, você chegou aqui até o final, por favor, manda um direct lá para mim, fala para mim o que você achou. Tá? Só ir lá no @GlebDuarte, lá no Instagram, compartilha lá qual foi seu insight, o que foi bacana para você, que eu vou ficar bem feliz. Massa, Gleber, obrigado. E obrigado a você que ficou até aqui com a gente em mais um episódio do Cicast. Como eu disse, né, isso aqui é um projeto para a gente ajudar as pessoas a ouvirem boas histórias, a aprenderem. Então, compartilhe esse conteúdo como os outros. Tenho certeza que chegando em mais pessoas, a gente vai estar ajudando esse nosso ecossistema. E eu te vejo na próxima terça-feira em mais um Cicast, depois do almoço, para você ouvir o melhor podcast de empreendedorismo raiz. Tchau, galera. Valeu! Valeu! Este foi mais um episódio do Cicast e fico muito feliz por você ter ficado com a gente até aqui. E vou fazer aquele pedido novamente. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha nas redes sociais, tirando um print da tela do teu celular e não esquece de marcar @CHubCoworking. Como eu disse no início, isso vai ajudar a gente de uma forma gigante a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Valeu, galera. Até a próxima semana.